A exposição começa com os moleques. Quem são os moleques? São meninos que nos anos 65 até 67, 68, mais ou menos por aí, nessa década de 60, mais ou menos, eles eram os engraxates. Então, a Cambuquira era cheio de turistas, que naquele tempo chamavam veranistas, e eles ficavam na porta dos hotéis engraxando sapatos das pessoas. E esses moleques, para mim, eles tiveram grande importância, porque além das amizades que construímos com essa turma, também eu desenhava com eles. Eles eram meus alunos, como se fossem alunos, eu trazia material e eles desenhavam comigo, e esses desenhos aqui eu fiz, alguns até na década de 80, mas lembrando deles. Mas alguns são da época, outros são mais à frente, mas lembrando desses moleques que sempre ficavam aí nos hotéis. Marcou muito a minha vida, o meu trabalho. Nós, uma vez, os moleques que ficavam na porta do hotel desenhando comigo, eles desenharam houve uma festa muito grande aqui em Cambuquira, porque ia chegar a imagem da Nossa Senhora Aparecida. Naquela época não tinha xerox, não tinha, eu acho que isso foi bem anos 60, não tinha como reproduzir o desenho como existe hoje. Então, a gente fez os desenhos à mão. Eu fiz um desenho assim bem simples, da Nossa Senhora Aparecida, eu vou mostrar depois que eu tenho esse desenho aqui na exposição. Eu fiz uma base e eles copiavam de mim. E nós fizemos milhares de cópias iguais e espalhamos pela cidade toda. E depois teve a festa, tudo. Então, isso foi um momento muito importante da vida da cidade e ficou muito marcado na minha vida também. E eu depois vou mostrar o desenho que foi feito por mim e por eles nesse dia de festa. Esse desenho aqui foi o desenho que eu fiz, rabiscado, assim, fácil para eles copiarem. E nós fizemos muitos e muitos desenhos como esse. E espalhamos pela cidade, convidando as pessoas para a festa, que foi um sucesso. Hotel de Cambuquira. Então, na historinha do hotel, aparece, isso foi feito na época, aparece aqui a imagem da Nossa Senhora Aparecida e as crianças desenhando ali, ó, as crianças desenhando, todo mundo desenhando, a gente espalhando a imagem pela cidade e depois veio a festa, tal. Então, esse fato é contado aqui nessa historinha. Aqui no Viva Cambuquira, isso tudo foi feito nessa época. Tem, ó, bem-vindo a Cambuquira. As crianças, né, que a gente desenhava. Aqui tem os moleques. Ó, como era o moleque. Geralmente, ele tinha esse jeito. E eles carregavam uma caixa que tinha era uma espécie de um banquinho, também a gente põe o pé aqui para engraxar o sapato. E a gente usava sapato de couro nessa época. E o contraste dessa época são esses moleques que ficavam na porta do hotel e as meninas. Então, essas eram as veranistas que andavam com a moda da época, cheia de chales e maquiagem, e elas ficavam passeando pela cidade. Então, eu fiz essas caricaturas das meninas, todas maquiadas e tal. Esse era o mundo que havia em Cambuquira. E os moleques são esses daqui, ó. Eles estavam sempre em contato com essas pessoas. E aqui tem várias histórias. O menininho falando Viva Cambuquira e tal, enfim. Ah, e de novo, essa é uma Nossa Senhora feita por um desses meninos. Essa não fui eu que fiz, essa foi feita por um dos meninos. E essa aqui foi outra que eu fiz. Né? Então, eu fiz, expliquei para eles, era um modelo mais simples, né? Então, esses meninos e esses desenhos que eles faziam, e essa atitude deles, de muito respeito ao material, e que eu trazia, e eles desenhavam muito na rua mesmo, mas eu achava muito bacana, como eles gostavam disso, isso mudou muito a minha cabeça, porque na época eu estudava filosofia,
E o meu trabalho de formatura do curso de filosofia na área de sociologia foi exatamente sobre esse assunto. Eu retratei essas crianças e o meu trabalho, eu tive uma boa nota. Eu ganhei um 10 e fiquei muito satisfeita, porque a sociologia era muito complicada e muito difícil e eu nunca tinha nota boa, mas quando eu fiz esse trabalho, a professora gostou muito e isso depois marcou muito a minha vida profissional como professora, porque eu mostrei a situação, assim, quando a gente entrega para os moleques, esses meninos engraxates de Cambuquira, a cultura ou arte de alto nível. Então, eu fazia aulas de arte com eles e eles aprendiam. Então, isso ficou muito marcado, foi isso que eu escrevi nos meus trabalhos e a professora gostou muito, porque até então não era usual você ficar ensinando arte, desenhar, para a molecada, assim, para esses moleques. Então, eles jogavam bola e tal, mas fazer arte não era usual. E a minha professora de sociologia gostou muito. E a partir daí, sempre que eu faço trabalhos na escola e tudo, os meus trabalhos têm muito a ver com essa coisa da simplicidade, da molecada, de desenhar no chão. Eu nunca tive muita reverência com a história de ficar pintando. A pintura sempre foi, assim, muito natural e muito no chão, vamos dizer. Era o que a gente fazia, desenhávamos no chão. E o contato entre os moleques, como eu também já mostrei naquele desenho, o contato entre os moleques e as pessoas da cidade grande, todas chiques e modernas e que vinham aqui, havia um intercâmbio cultural ali. E era bem interessante. Os meninos aprenderam isso. E aí teve uma consequência. O tempo passou, os hotéis, a maioria fechou, alguns ainda existem, mas a maioria fechou. O turismo em Cambuquira praticamente acabou, ficou restrito a uma pequena, poucas pessoas que hoje vêm à cidade, mas não deixou de ser aquele tumulto, aquele murmurinho turístico que tinha naquela época. E, no entanto, o que segurou Cambuquira viva, o que faz Cambuquira ter passado de uma cidade turística com alguns hotéis e alguma população mais carente, e o tempo que os hotéis se fecham, essa população poderia ter ficado à margem de tudo, e, no entanto, essa população reage. A Lavra hoje é um bairro ótimo, bem desenvolvido comercialmente, é um lugar onde cresceram muitos imóveis, as pessoas têm um bom trabalho, têm sua casa, têm seu carro, eles cresceram economicamente. Então, a Cambuquira, que era de hotéis, ela deixa de ser de hotéis e cresce aquilo que vinha da Lavra e das pessoas que no passado eram as mais pobres. E, de repente, elas se tornam as mais importantes da cidade. Tanto que os políticos de hoje, eles vão buscar na Lavra, na Regina Coeli, naqueles bairros ali, eles vão buscar os seus eleitores ali. O quadrinho que está aqui na frente foi o primeiro quadrinho a óleo que eu fiz na vida, por isso ele está aí. Eu ainda era criança e fiz essa pintura com tinta a óleo no ateliê da minha tia Ruth. Depois eu vou voltar nesse assunto. Aí, agora, fiz uma comparação com este quadrinho que eu fiz provavelmente no ano 2000. Então, eu quis fazer uma outra versão daquele mesmo quadrinho, depois que eu já tinha passado bastante tempo. Então, isso é o início da exposição. Agora, aqui, a gente vai... Essa parte da exposição, a primeira parte da exposição, eu chamei de fazenda. Fazenda é uma fazenda que existia em Américo Brasiliense, quando éramos crianças, e depois eu acabei indo morar lá muito próxima da fazenda. Então, esses trabalhos todos aqui falam da fazenda. E aqui é o caminho, que é o nome da exposição.
são os caminhos da arte. Então, estes caminhos, eles foram feitos inspirados na fazenda, mas, na verdade, eu ainda morava em São Paulo quando eu fiz esses caminhos. Então, eu morando em São Paulo, eu pintava a fazenda, porque era essa a influência que eu tinha, a minha vontade era de sair de São Paulo e tal, então eu tinha essa ligação com a zona rural. Então, esses trabalhos todos aqui refletem a Fazenda Paraíso, a paisagem, o verde, né? Os trabalhadores rurais que tem ali. E aqui era queimada, naquela época ainda eles usavam fogo para cortar cana, então era um inferno quando faziam as grandes queimadas, então eu retratei isso. Então é a paisagem da fazenda, as vaquinhas, as paineiras, aqui são os trabalhadores cortando a cana no tempo em que eles cortavam a cana ainda à mão, né? As boias frias, as vaquinhas ali. Bom, sobre a fazenda, existem outros trabalhos que nós vemos aqui. Esse aqui é um deles. Essa é uma visão de uma vaca. Eu não sei se é boi ou se é vaca, mas, enfim. É a cabeça da vaca, né? O nome do trabalho. E aqui usando pintura a óleo, né? E uma visão bem próxima. E esse aqui é uma aquarela, também sempre sobre esse tema. Era misturada com o Brasil imperial que eu tinha na cabeça, que eu gostava de estudar. Então, aqui é o Dom Pedro I na fazenda. Então, é o Dom Pedro ainda adolescente, com a sua capa de imperador, e numa casinha que nós tínhamos lá na fazenda, casinha da colônia. Este aqui é o Dom Pedro, aqui está ele, de novo, ele está descansando na fazenda. Aí aqui tem uma mulher com uma criança, tem as vacas, tem a árvore, tem a paisagem, e o Dom Pedro está descansando o cavalo dele ali. Então é como se ele ainda vai na independência, não foi ainda, e está no descanso. Eu tenho uma série a respeito disso, que continua lá, depois eu vou mostrar os outros, mas tem a ver com fazenda. E este aqui é uma visão, essa é uma visão da fazenda, da casa da fazenda, deve ter sido construída em 1940, mas nessa época já é 1982, mais ou menos, e aqui tem falando um pouco da pintura, porque aqui tem os objetos da pintura, né, a palheta, o pincel, a água rasa vegetal que a gente usa. É como se aqui a pintura e aqui tem como a pintura é feita. Então, uma metalinguagem em cima da imagem da fazenda. Ainda estão no assunto fazenda. Eram as brincadeiras de Américo, são as minhas duas filhas, vestidas com essas roupas antigas, porque nós fazíamos muitas festas, e nessas festas elas usavam essas fantasias, e o fundo da fazenda, e o detalhe que era um momento, aqui é um momento que eu já estava estudando com Van Acker, então eu gostava de fazer detalhes, e são esses retratos, que são retratos meio imaginários, meio de fantasia. Este retrato aqui tem ligação com esse. Deixa eu mostrar. Este aqui é a Nanda, a mais nova. Ela está assim, ela estava no chiqueirinho de criança, brincando. Tem pó de cana caindo aqui, porque naquela época existia a queimada, que está aqui atrás. As pessoinhas queimando a cana. E
ela está com a cabeça assim, porque aqui, eu terminei esse trabalho no dia 25 de abril de 84, e eu pus esse traço preto, que foi o dia que as diretas não passaram. Então, foi um dia muito triste para o Brasil, porque estavam lutando pelas diretas, isso foi antes do Tancredo ter morrido, né, quando ele era vivo, lutou pelas diretas, todo mundo fazia aquele trabalho de propaganda das diretas, queria voltar para presidente, então todo mundo usava uma fitinha amarela no braço, e de repente era todo um entusiasmo que num dia foram votar lá e as diretas não passaram. Então foi um dia de choque nacional. E aí eu fiz esse trabalho que é o choque, as diretas não passaram. Colégio eleitoral, e conseguimos eleições indiretas, quando o Tancredo foi eleito, e aí veio a Nova República. Então aquele outro quadro lá, eu chamo de Nova República. É o tempo em que nós tínhamos a ilusão de que viria um tempo novo, mesmo não tendo passado as diretas, mesmo depois que o Tancredo morreu. Então era uma forma de um país que estava se desenvolvendo. E tem um cravo ali, por causa da Revolução dos Cravos portugueses, e eu sempre pensava, quando seria a nossa Revolução dos Cravos? Então, para mim, naquela época, a Nova República era a Revolução dos Cravos, enquanto que neste aqui tem o cravo, mas está esperando, porque não está esperando o momento de se tornar Revolução dos Cravos. O Tancredo estava em sua agonia, e nós na fazenda, ouvindo pelo rádio, porque naquele tempo não tinha os recursos que temos hoje, a gente ouvia pelo rádio as notícias de que ele estava melhorando, não estava, tal, a gente naquela torcida, e eu estava pintando aquele retrato da fazenda nesse momento. Ligado àquele retrato da Moema, aqui nós temos uma série que é a série do Anjinho. Isso também é fazenda. A série do Anjinho é o Anjinho Américo Brasilense. Então, o Anjinho sai da fazenda e vai passeando de carro até que chega na cidade, encontra as pessoas na frente da charutaria, que era um lugar famoso lá, todo mundo se reunia. Aqui o Anjinho está na porta da igreja. Aqui o Anjinho está entrando na igreja. Entrou na igreja. Então as pessoas ali, tinha umas pessoas espiando, tal. O Anjinho foi participar da celebração. E quando tudo acabou, o Anjinho foi passear na cidade de Araraquara e carregou essa criança. Por coincidência, essa criança que o Anjinho estava carregando na época é um menino de Cambuquira. Então, isso aqui é em Araraquara, esse menino é de Cambuquira. Então, a gente, hoje, né, se você for pensar, o Anjinho de Américo, que entrou na igreja, ele está aqui carregando uma criança da cidade de Cambuquira. Então, tem uma certa simbologia em tudo, apesar... Na época a gente vai pintando, e não pensa nisso, mas se você pensar bem, tem uma ligação profunda entre Araraquara, o Anjinho, Américo Brasilense e as crianças de Cambuquira. Vê os detalhes. Tem muito detalhe nesses desenhos. Oi. Também referente à fazenda, já o tempo passou e nós temos, então, já tinha assumido o novo governo, o Tancredo morre, toda aquela tristeza toda, aí depois já assumiu o novo governo, e esse quadro se refere, chama-se A Vitória das Galinhas, se refere ao tempo em que aqueles planos eram colocados em prática
e a população achava que o Brasil ia mudar e que todo mundo ia comer melhor, etc. e tal. Havia uma certa euforia nessa época. Então, essa pintura significa isso. Essas galinhas somos nós comendo melhor no início da nova república, né? As ilusões. Aqui era um monstro, que eu tinha feito um quadro de um monstro, eu desmanchei o quadro do monstro, mas eu gostei dele e deixei ele aí. Então, acho que esse monstro prenuncia o que acontecerá depois, que nem tudo será, né, milho e galinhas felizes, vai acontecer mais coisas. E aqui, de novo, os objetos da pintura misturado com a pintura. Então, é uma dualidade ali de coisas que eu ia pondo quando se referia à fazenda. Bom, terminamos aqui a parte fazenda. Por que Cambuquira? A maioria dessas obras que eu fiz, que vocês vão ver na exposição, foram feitas em Cambuquira. Então, aqui em Cambuquira, eu tinha muita liberdade, nós íamos para o Hotel Elite, eles emprestavam um quarto na parte de baixo do hotel só para fazer meu ateliê. Então, eu tinha minhas pinturas lá embaixo, eu podia pintar óleo à vontade, os quadros podiam ficar secando lá, e então eu passava o mês de julho praticamente pintando todos os dias em Cambuquira. Por isso, muita coisa que eu fiz em Cambuquira. Por isso, a exposição está em Cambuquira agora. Aí, vamos ver, vamos mostrar aqui. Esse é o engenho. Era muito famoso, parece que ainda temos hoje um engenho funcionando. Parece que ainda existe. Mas esse é o engenho que fazia rapadura. Então, era um passeio que a gente ia lá. Aqui é um desenho do engenho também. E isso faz parte da Cambuquira dessa época. Aqui é uma aquarela. Uma visão aqui já é bem mais distante daquela época. Aqui já é ano 2000. São as flores de Cambuquira, uma paisagem e tal. Sempre umas arvorezinhas lá em cima, o céu, né? Sempre muito especial. Essa é uma visão de duas crianças passeando no meio da mata, um passeio a cavalo, né? Então aqui tem um menino e duas meninas. Isso aqui foi mais ou menos anos 73, por aí. Muitas cascatas em Cambuquira, e aí umas imaginações junto. Aqui, esses trabalhos eram feitos. Esse aqui era o fundo do Hotel Elite, que tinha uma caldeira. Então eu fiz os detalhes da roupa no varal, da lenha, a mata lá no fundo. Aqui também a mata lá no fundo, e aqui tem um casal dançando, tem umas plantas, eram misturando todas as imaginações de dança, de tudo, e ainda da mata. Isso na verdade, esse trabalho está aqui na sala de Cambuquira, mas isso foi feito em campanha, era um pôr do sol, e eu ficava desenhando as casinhas coloniais de campanha. A mata de Cambuquira seria uma clareira dentro da mata de Cambuquira. Claro que isso tem um valor simbólico, pode-se imaginar um monte de coisa, mas era uma clareira dentro da mata. Aí a fase aquarelas em Cambuquira, de novo, tudo feito em Cambuquira, já estamos nos anos 80 ou mais, e eu fazia da janela do Hotel Empresa. Então, isso aqui já era do Hotel Empresa. Então, esse é o fundo do quintal do Hotel Empresa. Também tem o Parque das Águas, imagem do Parque das Águas, imagem do Hotel Empresa. Esse aqui, quero destacar, essa árvore aqui eu demorei 4 anos para fazer, porque todo ano eu voltava, ficava no mesmo lugar e continuava fazendo a árvore com mais detalhes. E essa bandeira, essas mulheres com bandeiras, isso é em 1985, por aí. Não tem nada a ver com o uso da bandeira como se faz hoje. Isso apenas, naquele tempo, era a bandeira do Brasil e não era a bandeira de nenhum político, e era um desejo que o Brasil melhorasse, porque eu sempre tinha essa preocupação, eu sempre estava pintando enquanto a política estava acontecendo e tinha alguma ligação que aparecia na obra. Aqui, por exemplo, é o tempo do Fora Collor. Eu estava em Cambuquira.
e as notícias, eu via as notícias, esses eram as pessoas fantasmas que falavam que tinha, as manifestações, as pessoas se manifestando, pessoas que punham panos pretos nas janelas, e de novo a imagem de uma nação embaixo da bandeira, uma nação querendo se levantar, e a paisagem de Cambuquira. Então é uma mistura da paisagem de Cambuquira com as coisas que estavam acontecendo. Essas são paisagens, muito verde, muitas árvores. Aí são todas as paisagens. Esse é o ipê, que é muito... Cambuquira tem muitos ipês, então é mais a parte da paisagem. Isso aqui é no Parque das Águas, então uma criança com os patinhos. Essa é uma árvore torta que tem lá, que é muito famosa. E esse é o famoso Parque das Águas de Cambuquira. Aqui tem o lago. E aqui tem outras várias que referem ao mesmo tema. Hoje em dia, isso aqui, essa rua é cheia de casas, mas naquele tempo era assim. E não faz muito tempo isso. Isso era o fundo do Hotel Elite. De novo, a lápis, porque é possível desenhar a lápis também. A lápis, a mata. E o parque, com os seus gerânios e tal. Então, essas são paisagens de Cambuquira. Deixa eu ver. Aqui tem mais algumas. Essa é uma árvore que tinha em frente ao Hotel Empresa, que é a quaresmeira, sempre ficava florida. O ipê de novo, o cavalo, enfim, gerânios. Aqui já era uma nova época que eu já vinha para minha casa, então já era uma paisagem da minha própria casa, já não é mais a janela do hotel. Esse trabalho, que se chama O Sol no Deserto da Alma. Esse trabalho foi feito em Cambuquira, em 1969. Então, esse trabalho foi o momento em que eu tinha as minhas dúvidas, se eu fazia uma pintura abstrata, como todo mundo moderno, digamos, na época, ou se eu fazia uma pintura figurativa, que todo mundo entendesse. Naquele tempo, as pessoas tinham que explicar muito as obras, e eu queria fazer coisas que não precisasse explicar, que todo mundo entendesse. E eu estava numa dúvida muito grande, numa incerteza. Então, nesse momento, eu pintei esse quadro. Então, esse quadro ele tem um divisor de águas muito grande, porque é uma época que eu gostaria de fazer um sol. Aqui ele é meio abstrato, e no meio de um deserto, é como se a arte naquele momento não estivesse me oferecendo muita coisa. E isso era uma reflexão que eu fazia em Cambuquira, aqui no parque. Que eu fiz aqui na parede, numa ocasião que foi rápido assim, fiz um desenho rápido, uma paisagem de Cambuquira com essas arvorezinhas que são típicas, as montanhas e a cidade de Cambuquira. Esse foi um desenho feito na parede rapidamente, numa época que... Bom, na verdade, a exposição que vinha para essa parede numa das nossas moscas, né, da mostra de arte audiovisual, uma das mostras, a exposição que vinha para a parede não veio. Na última hora, a parede ficou sem nada. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, eu fiz essa paisagem rapidíssima para ocupar a parede que estava vazia, e ela ficou aí, todo mundo gostou e ninguém mais quis tirar. Esse trabalho foi feito em Cambuquira, este também, e aí era uma coisa mais abstrata, mais colorida, menos realista. Essa fase é anterior àquela das aquarelas que mostramos. Isso aqui é uma paisagem de Cambuquira. Isso aqui, na verdade, é uma paisagem de campanha, mas são as casinhas coloniais com o céu num dia de pôr do sol. E essas são propostas um pouco mais coloridas e só explorando muito a cor. E aqui, no meio dessa série, tem algo que não tem nada a ver com Cambuquira, mas como também
tá ligado isso, a cambuquira, no sentido de ter o mesmo tipo de técnica e o tema, assim, ser de cores. Então, seria uma praia, mais um pôr do sol, mas dá quase a impressão de que é a cambuquira com mar. Então, esse também eu pus aqui nessa série de cambuquira. Bom, resumindo, o que Cambuquira fez, né? Cambuquira não só foi o lugar onde eu pintei, o lugar onde tive muitas inspirações e o lugar onde eu tinha sossego para trabalhar. Então, eu sei que se não tivesse as férias de Cambuquira, eu talvez não tivesse feito muita coisa. Porque depois eu levava essa experiência para São Paulo, onde eu morava, e ia para a escola, tal, toda aquela vida, mas era aqui que eu formulava as minhas ideias e as minhas pesquisas. Depois vocês vão ver na história da arte ali, muita coisa também trabalhada aqui, porque aqui tem uma certa paz para poder realizar o trabalho. As fases, né, do desenvolvimento. Então, esse trabalho foi feito em 63, quando eu ainda estudava. É um trabalho acadêmico, porque os acadêmicos que gostam de tacho, de natureza morta, de tomates, uma toalha, eles punham aquelas coisas em cima da mesa para a pessoa ficar copiando. E eu fiz esse trabalho nessa época, então eu tive uma formação acadêmica, depois eu vou mostrar mais sobre isso, mas eu tive uma formação acadêmica na infância e adolescência. Então, esse é um trabalho dessa época. Só que depois, o tempo passou, eu entro em contato com a arte moderna, com a Bienal, com todas aquelas coisas, e aí entra aquele quadrinho que a gente mostrou, que eu mostrei, que era o Deserto da Alma. Então, aí eu não quero mais fazer tomates nem cebolas, eu não quero mais fazer isso, mas também não sei o que eu vou fazer, então eu fiz aquele quadrinho que nós já mostramos. Aí veio esta outra etapa, eu comecei a estudar com o Vanacker, eu comecei a estudar anatomia e tal, e aí eu fiz que é um trabalho que eu considero talvez surrealista, poderia dizer. Eu começo a estudar o surrealismo, o expressionismo, e comecei a fazer e fiz essa figura, que era uma figura de revista da época, da moda, uma moça da moda, mas eu comecei a aprofundar os meus estudos, não que isso aqui esteja anatomicamente perfeito, mas era uma forma de entrar mais dentro do ser humano. Eu tenho outros desenhos sobre isso também, mas então era uma forma de sair, né, das cebolas e entrar em outra coisa, o que eu vou fazer. E aí essa figura mostra essa etapa. Aqui já estamos em 1980, mais ou menos, onde eu já estava estudando no Santa Marcelina. Esse era o meu ateliê, era o nosso ateliê, a nossa aula de escultura, ou aula de anatomia, acho. Aqui ó, é o meu professor, o Vanacker, ele também dava aula na faculdade. Aqui a gente estava na faculdade, e aqui tem um retrato meu que eu desenhei dentro dessa aula. Enfim, eram esculturas dos meus colegas, os colegas. Então, aqui já é a aula de anatomia, essa fase que eu já estava estudando na fase universitária, né? Meu autorretrato. Aí, quando eu fiz a aula de anatomia, todo mundo estava mostrando seus trabalhos, então o meu quadro estava lá porque eu estava mostrando esse trabalho dentro da aula. Eu não lembro se eu estava mostrando mesmo ou se eu pus o quadro ali como experiência. Esse que eu fiz em 79 é uma criança dentro de um mundo conturbado. Tem pessoas que olham para isso e pensam que a criança está morta. Não está morta, ela está nascendo, mas o mundo em volta dela é bastante conturbado. Isso também foi uma fase. Aqui está no ano 78, foi uma outra fase da minha obra.
Bom, ela tem, se você olhar bem, ela tem alguns traços, tem algumas lembranças do acadêmico, do meu, não acadêmico, do meu aprendizado acadêmico, mas também tem muito a ver com as coisas, digamos, surrealistas ou abstratas. Então é uma mistura de muita coisa. Aqui também nós passamos aqui por esse e não vimos. Aqui esses dois trabalhos são do tempo da pop art, que se misturavam assuntos. Então isso era uma escolinha que eu tinha, essas eram as crianças, isso era uma festa, mas eu retratei as crianças. Então aqui existe uma técnica que veio do aprendizado antigo, mas uma total liberdade de construção dessas mesas vermelhas, é um outro tipo de composição, tem gente que só aparece o pé, então aí eu tinha essa liberdade da op art. E aqui são vários assuntos que eu misturo é a mesma festa, aqui é uma groselha que eles estão tomando, a cabeça das crianças. Então, são vários assuntos, são diplominhas que eles recebiam, era uma festa de encerramento. Então, são vários assuntos colocados dentro de um mesmo trabalho. Isso era um tempo que também estava se falando, eu tive influência dessa arte. Isso também era mais ou menos a mesma situação, juntar coisas que não tem nada a ver numa mesma tela. Então, aqui é São Paulo, sombrio, né? Aqui tem uma avó com umas crianças, numas redes. Tem essa outra criança que está separada, mas enfim, elas estão numas redes. E ao mesmo tempo existe uma paisagem, uns animais, um cachorro muito elegante, uma índia que tem duas crianças com ela, um índio e uma japonesa. Tem uma fera vindo aqui por baixo da rede. Então, são assuntos que não deviam estar aí juntos, mas foram misturados. Aliás, aqui tem um filhote, né? A onça, o filhote. Então, o tema seria mães e crianças, avós e crianças, mas misturando coisas que não poderiam estar misturadas. Esse desenho eu fiz quando eu tinha 11 para 12 anos, no ateliê do meu professor da época, que chamava-se Edgar Wellmaier. Ele era o professor. Eu primeiro tive uma professora que era minha tia Ruth, que gostava de cores e tal, mas era uma professora acadêmica, depois tenho coisas dela para mostrar. Depois eu tive um professor que era o Edgar Wellmaier, que era muito sério, muito disciplinado e muito exigente. Então, com esse professor, ele punha, isso era uma máscara de gesso, ele punha isso lá na frente e mandava fazer. Ele ajudava, às vezes, um pouquinho em algumas coisas, mas eu fiz isso, eu me lembro quando eu estava fazendo isso. E eu achava difícil, mas eu gostava de fazer. E ele ensinava como se faz esse desenho. E ele persistiu até hoje, foi fixado, ficou no quadro e ele persistiu até hoje. E aí eu faço uma reflexão, como é que uma criança de 11 anos fazia essa obra, porque acho que eu gostava muito de desenhar, eu gostava da disciplina que o professor tinha comigo, com ele mesmo também, e eu embarcava na coisa e eu achava legal e eu ia fazendo. Aí mais tarde eu vou me revoltar um pouco contra essa mesma disciplina, aí querendo fazer outras coisas, mas mesmo nas coisas mais livres que eu fiz depois, eu acho que tinha muito a ver com esse aprendizado. Isso, em geral, em artes plásticas não se faz mais. As pessoas acham que é possível começar criando e sem uma disciplina anterior. No balé, por exemplo, é diferente. Primeiro as pessoas têm que fazer o clássico e depois eles podem fazer outras coisas. Na música também existem uns temas, umas coisas que é preciso seguir. Na pintura, não. A pessoa acha que já vai borrando tudo e já vai partindo para criação. E
Não foi o meu caso. Eu primeiro fui muito disciplinada, com muita técnica, e depois é que eu fui buscar outros caminhos. Agora, aqui tem esse, aqui é um dos últimos aquarelas, uma das últimas aquarelas, foi feito durante a pandemia. Eu queria fazer um Cristo que fosse metade paixão, metade ressurreição, mas eu penso que eu não consegui fazer a ressurreição, que ele não está muito alegre do lado de cá, mas enfim, está um pouco mais aliviado, mas não tão alegre, porque a pandemia, no fundo, a gente achava que quando acabasse ia ficar tudo maravilhoso e não ficou. Então, eu acho, muitas vezes, que a arte é meio profética, que às vezes a gente pinta uma coisa e não sabe por quê, e depois a gente descobre. Quer dizer, não havia muita euforia no fim da pandemia, porque as coisas iam continuar muito difíceis. Mas essa é a ideia de um Cristo, né, que até a gente pesquisou, que na Idade Média tinha um outro semelhante a esse, que tem a ver também com o Cristo do Aleijadinho, que tem a ver com uma porção de outras coisas. Mas, principalmente, o que esse Cristo tem a ver com aquela outra figura que eu acabei de mostrar, que demonstra a mesma disciplina, a mesma profundidade, e essa profundidade que eu tinha desde criança é a profundidade do ser humano, aprofundar-se no ser humano e no ser indivíduo. Eu percebo muito isso, a profundidade no indivíduo, porque o indivíduo, ele é único. Pode ter uma multidão de pessoas, pode ter milhões de épocas históricas, mas a pessoa é uma só, ela não tem outra igual a ela é única. Então, eu acho que na minha obra aparece muito essa profundidade do indivíduo. É uma busca desse indivíduo. Então, esse Cristo tem um pouco isso. É uma busca do ser humano que hoje, quando você vê aparecendo inteligência artificial, essas coisas que estão aparecendo, você vê a necessidade que vai existir daqui para frente das pessoas se apegarem a essa profundidade do ser humano e refletirem isso desenhando e pintando. A pintura e o desenho daqui para frente vão ser muito importantes, porque senão, se isso for apagado, as pessoas vão sumir, só vai existir uma máquina que vai mandar no mundo. Então, é preciso que a pessoa seja capaz de desenhar e de pintar. A pintura vai ser daqui para frente, eu penso, muito mais importante do que foi até agora, para poder segurar o ser humano dentro da sua essência.